Bom, pessoal, então seguindo adiante, vamos compreender aí o que são os transtornos alimentares. E hoje a gente tem a quinta edição do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, perdão. E dentro desse manual a gente vai ter uma classe aí dos transtornos alimentares. Então, de acordo com esse manual de diagnóstico, os transtornos alimentares são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos que compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial. Então, se o indivíduo ele tem essa perturbação na alimentação, no comportamento alimentar e acaba tendo um prejuízo tanto na saúde física quanto na psicossocial, ele pode se enquadrar dentro de um transtorno alimentar. E dentro dessa classe de transtornos alimentares, a gente vai ter a anorexia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar, a bulimia nervosa, o transtorno alimentar não especificado, transtorno de ruminação, pica-malácia e transtorno alimentar restritivo e evitativo. Dentro desse curso a gente vai falar dos três principais, que é a anorexia, o transtorno de compulsão e a bulimia nervosa. Então vamos começar primeiro com os critérios de diagnóstico de acordo com o DSM, tá? Então, a anorexia nervosa, ela vai ser uma restrição da ingesta calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente baixo, tá? Então, um dos pontos mais marcantes da anorexia nervosa é o baixo IMC. Inclusive, é justamente o IMC que marca o grau de gravidade dessa anorexia nervosa, tá? Então, a pessoa ela tem um medo intenso de ganhar peso ou de engordar, ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso, mesmo essa pessoa estando com um peso significativamente baixo. Perturbação no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados. Então, a pessoa que tem o diagnóstico de anorexia nervosa, ela acaba também tendo uma distorção de imagem, tá? A gente vai ver futuramente a questão das alterações ali no sistema nervoso central, e isso, de certa forma, acaba impulsionando a pessoa a restringir cada vez mais a alimentação ou realizar métodos que levem ela a perder cada vez mais peso. O indivíduo com anorexia nervosa, ele normalmente não se enxerga como os outros indivíduos se enxergam, tá? E acaba que é uma pessoa que tem uma hipervalorização da magreza. Então aqui a gente já vê o problema desse prejuízo, o problema dessa cultura da magreza que hoje em dia é bem difundida, tá? Outro ponto também é que dentro da anorexia nervosa a gente vai ter dois subtipos, que é o tipo restritivo, que basicamente durante os últimos 3 meses essa pessoa que tem o diagnóstico de anorexia nervosa, ela não teve nenhum episódio de compulsão alimentar ou de componente purgativo, tá? Esse subtipo aqui basicamente é uma pessoa que ela segue essa perda de peso basicamente por meio da dieta, do jejum e do exercício físico, excesso de exercício físico. É aquela pessoa que, como o próprio nome já diz, ela restringe muito a alimentação, tá? Outro ponto que a gente vai ter, o outro subtipo que a gente vai ter, perdão, é o subtipo compulsão alimentar purgativa. Então, essa pessoa, ela acaba tendo, dentro desse período dos últimos 3 meses, ela tem episódios esporádicos de compulsão alimentar. É aquela pessoa que tem a restrição ali presente, mas eventualmente ela se envolve, né, em um episódio de compulsão alimentar seguido por um método purgativo. E acaba que... Qual é a diferença, né, principal aqui da anorexia de compulsão alimentar purgativa para um transtorno de compulsão, um transtorno de bulimia nervosa? Vai ser marcado principalmente pelo baixo peso, tá? A anorexia ela é muito caracterizada pelo baixo IMC. E aí a gente tem o transtorno de compulsão alimentar. Aqui a gravidade vai ser medida pelos episódios de compulsão alimentar na semana, sendo leve de 1 a 3 e extremo 14 ou mais por semana, tá? E basicamente os critérios diagnósticos são episódios recorrentes de compulsão alimentar, e um episódio de compulsão alimentar ele vai ser caracterizado por uma ingestão
de uma quantidade extremamente alta num curto período de tempo, uma sensação de falta de controle, então o indivíduo sente que ele não consegue parar aquele episódio. Os episódios de compulsão alimentar estão associados a 3 ou mais dos seguintes aspectos. Então, comer mais rápido que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio, comer grandes quantidades de alimento na ausência de sensação de fome. Então a gente vê, inclusive tem uma frase que é bem interessante que fala que o transtorno de compulsão alimentar e até mesmo a bulimia nervosa não é um transtorno de muita fome, mas é um transtorno de muitas emoções. Lembra que eu falei no início da aula que a alimentação também ela cumpre essa função de regulação emocional e não necessariamente ela vai estar atrelada sempre ao aspecto biológico da fome? Aqui é um ponto em relação a isso. Comer sozinho por vergonha do que e do quanto está comendo e sentir-se desgosto, culpa ou deprimido ali após um episódio de compulsão. Vai ter um sofrimento marcante em virtude da compulsão alimentar e os episódios ocorrem em média ao menos uma vez na semana durante um período mínimo de 3 meses. E a compulsão alimentar, essa vai ser a principal diferença da compulsão para a bulimia. A compulsão alimentar ela não está associada com o método purgativo pós o episódio de compulsão, tá? Outro ponto também é que a diferença do transtorno de compulsão alimentar para a anorexia é que aqui, normalmente, no transtorno de compulsão alimentar, é bem comum os indivíduos apresentarem sobrepeso ou obesidade e não tem tanto essa restrição como é na anorexia. Lembra que eu mostrei para vocês lá na primeira aula que a gente tem ali uma linha e dentro de um ponto ali do lado esquerdo, no extremo do lado esquerdo, eu vou ter a anorexia nervosa, que vai ser um transtorno alimentar mais restritivo. Em contrapartida, na outra ponta ali, no extremo direito, eu vou ter o transtorno de compulsão alimentar ali, que vai ser mais um transtorno impulsivo, tá? Com menor controle inibitório. E aí, por fim, a gente tem a bulimia nervosa, E a bulimia nervosa, ela também vai ter episódios recorrentes de compulsão alimentar, só que ela não para na compulsão alimentar, ela tem posteriormente comportamentos compensatórios. Então, uso de medicamentos, vômitos autoinduzidos, laxantes, diuréticos, jejum, excesso de exercício físico, tá? Outro ponto também é que esse indivíduo com bulimia nervosa, ele tem uma autoavaliação exclusivamente ali de acordo com o seu peso e com a forma corporal. O indivíduo com transtorno de compulsão alimentar, não necessariamente ele liga, não vou dizer liga, mas o peso, a forma corporal não tem tanta importância assim quando comparado, por exemplo, a um indivíduo com anorexia nervosa e com a própria bulimia nervosa. Inclusive, indivíduos com bulimia nervosa é um pouco complicado o diagnóstico, porque são indivíduos que normalmente têm ali um peso adequado, uma forma corporal adequada, eutrófica, tá? E a gravidade da bulimia nervosa ela é marcada pelos episódios compensatórios na semana. Então, a diferença de bulimia para o transtorno de compulsão alimentar vem exclusivamente do método purgativo. E a diferença da bulimia para a anorexia nervosa também entra a questão do baixo peso, tá? Indivíduos com bulimia nervosa não apresentam aí um IMC baixo. É também comum, eu acredito que eu não tenha trazido essa imagem, mas é comum que os transtornos alimentares eles migram de um para o outro. Não é porque a pessoa ela teve um diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar que ela sempre estará dentro desse critério de diagnóstico. Ela pode migrar, por exemplo, para uma bulimia nervosa, posteriormente para uma anorexia, e o contrário também é bem visto. Então a pessoa tem anorexia, migra ali para uma bulimia, depois migra para um transtorno de compulsão alimentar. Então é comum, pode acontecer isso da pessoa migrar dos transtornos alimentares. E por fim a gente vai ter o TANI. O TANI é o transtorno alimentar não especificado. Então basicamente, resumindo, o TANI é aquela pessoa que tem prejuízos, tem sofrimento ali causado pela alimentação ou pela própria questão corporal em si, só que ela não
se enquadra especificamente em algum critério de diagnóstico de um transtorno. Então, a gente coloca essas pessoas no TANI ali, no transtorno alimentar não especificado, exclusivamente pelo sofrimento que essa pessoa apresenta, tá? E por fim, gente, é muito importante a gente compreender os transtornos alimentares para além do DSM-5, tá? Por quê? Os transtornos alimentares, eles são heterogêneos. Então, eu posso ter duas pessoas com bulimia nervosa, por exemplo, que elas vão apresentar comportamentos, grau de consciência totalmente diferente um do outro. Então, se eu levo em consideração somente o critério de diagnóstico ali proposto pelo DSM-5, eu fico muito inflexível acerca dos transtornos alimentares. Então, é mais importante que eu compreenda os comportamentos e o transtorno como um todo do que eu me basear exclusivamente no DSM-5. Eu não estou falando que o DSM-5 não é importante. Ele é um guia, sim, para a prática, mas se basear somente nele pode acabar excluindo alguns indivíduos que poderiam ter um tratamento mais adequado, tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar dois indivíduos com o mesmo transtorno e grau de consciência desse transtorno diferente. Um indivíduo ele pode ter consciência que ele tem um transtorno alimentar, que ele tem uma doença ali, uma patologia que acaba dificultando o segmento dele numa dieta. Por exemplo, o indivíduo com bulimia nervosa, ele tem consciência de que o fato dele não ter esse episódio de compulsão é muitas das vezes reflexo de um transtorno que ele tem, mas eu também posso ter um indivíduo que tem um comportamento egocintônico, então ele não consegue compreender que aquele comportamento alimentar disfuncional, aquele comportamento alimentar transtornado, é um sintoma de um transtorno que ele tem. Ele entende que aquele comportamento dele acerca da alimentação é algo da personalidade dele, é algo dele. Então, por exemplo, eu não consigo seguir dieta mesmo, eu sou um fracasso, eu não consigo ser disciplinado. Então, as duas pessoas, elas têm o mesmo transtorno, perdão. Só que a forma de lidar com ela vai ser diferente, porque de um lado eu tenho um indivíduo que ele tem consciência do transtorno dele, do outro lado eu tenho um indivíduo que ele precisa ter a consciência do transtorno dele, entende? Outro ponto também é que o DSM-5 ele foi publicado em 2013, tá? Hoje aí, 2025, já se passaram 12 anos, então mais materiais acerca dos transtornos alimentares foram publicados, tá? A gente não desconsidera materiais, né, publicações antigas, a gente leva em consideração, sim, publicações antigas, só que de tempos em tempos os materiais estão sendo atualizados, novas descobertas estão sendo feitas. Nos últimos anos, muitos estudos acerca dos transtornos alimentares, disfunções neurológicas, fatores de risco que mantêm o transtorno, as alterações, tudo isso vem sendo publicado mais nos últimos tempos. E o DSM-5 tem 12 anos que não é atualizado. A gente vê uma diferença ali do DSM-4 para o DSM-5 nos transtornos alimentares, que o DSM-5 ele já deu uma flexibilizada maior quando comparado ao DSM-4. Por exemplo, no DSM-4, o indivíduo com anorexia nervosa, ele precisava apresentar amenorreia, hoje já não precisa mais. O indivíduo com transtorno de compulsão alimentar ou de bulimia, perdão, ele precisava ter 2 episódios no mínimo por semana. Então acabava que aquele indivíduo que tinha um episódio por semana, eu desconsiderava ele, entendeu? Então ele deu uma certa flexibilizada acerca dos critérios de diagnóstico, mas ainda assim ele tem algumas falhas. Outro ponto, né, é a defasagem do material. A ortorexia, por exemplo, ela não é reconhecida formalmente como um transtorno ali no DSM-5, mas ela também pode trazer prejuízo à qualidade de vida do indivíduo. Tanto questões psicológicas, sociais, como questões biológicas também. Porque se o indivíduo agora com essa onda de informações desinformações, na verdade, que a gente tem na internet, vamos pegar, por exemplo, uma mulher
que aí considera que lactose não é algo saudável e essa mulher acaba restringindo muito o consumo de lactose dela e também a ingestão de cálcio. Isso aí a longo prazo pode trazer prejuízo na saúde óssea dessa mulher. Então, a ortorexia também poderia ser enquadrada dentro dos transtornos. Outro ponto também é que, como eu bem disse, o material ele acaba não sendo atualizado com tanta frequência. Então, cabe mais a gente ter esse conhecimento dos critérios de diagnóstico, mas não se basear somente no DSM-5. Considerar o comportamento alimentar como um todo e o transtorno em si como um todo, além do indivíduo, tá? E o que causa um transtorno alimentar, né? O transtorno alimentar, ele é algo multifatorial que não tem uma causa muito bem estabelecida, né? A gente vai ter aí coisas que vão contribuindo para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. A gente tem uma predisposição genética muito forte nos transtornos alimentares, eu acho que eu não coloquei aqui, mas basicamente, se eu não me engano, se não me falha a memória, é de 20 a 50% para anorexia nervosa, um fator de risco, caso você tenha uma mãe ou uma irmã com anorexia nervosa. Então, a gente vê essa predisposição genética muito forte. E dentro da questão da genética, a gente vai ter principalmente alterações nos genes ali do sistema nervoso central, como, por exemplo, questão da serotonina, dopamina, dos opioides, dos endocannabinoides e até a própria regulação do apetite ali a nível homeostático no hipotálamo. Também questão de sistema de recompensa, próprio controle inibitório. Então, tudo isso são predisposições genéticas que podem aumentar o risco para um transtorno alimentar. Quando a gente fala de genética, a gente não fala de... como que é? Me fugiu a palavra. De que a pessoa vai ter um transtorno. Mas quando a gente fala de predisposição genética, a gente fala de aumento de risco para que a pessoa tenha esse transtorno alimentar. A gente vai ter questões psicológicas, então a transição ali na vida da pessoa, aí passando da idade infantil para juvenil, juvenil para adulta, a questão da problemas sexuais, violência sexual, né? Perfeccionismo, fatores de vulnerabilidade relacionado à personalidade. Então, é uma pessoa que tem uma personalidade mais impulsiva, é uma pessoa que tem características perfeccionistas. Então, tudo isso pode ser fator de risco para os transtornos alimentares. E a questão ambiental também, então o próprio estilo de vida, os valores familiares, eventos traumáticos, a pressão sociocultural, a própria questão da mídia social, lembra que eu disse de padrão de beleza, cultura da magreza, tá? E os próprios pares dessa pessoa, né? Como que é o meio social dela. Então tudo isso acaba meio que, como essa própria imagem mostra, cada porçãozinha vai enchendo o balde ali para atuar no desenvolvimento dos transtornos alimentares. Em relação às variantes genéticas, o que a gente mais tem estudo é sobre a dopamina e também sobre a serotonina, tá? Em relação à dopamina, a gente vai ter principalmente duas classes de receptores, né? Que vai ser o D1 e D5, que vai participar da via direta, D2, D3 e D4, que vai participar da via indireta ali, da ação da dopamina no sistema nervoso central. E bom, basicamente a gente tem a ação excitatória dos D1 e D5, que vai ser a via direta, e a ação inibitória do D2, D3 e D4, tá? Nos transtornos alimentares, por exemplo, compulsivo, então tanto a bulimia quanto o transtorno de compulsão alimentar, a gente vê que, de certa forma, eles têm uma menor atividade dessa via indireta. Consequentemente, essas pessoas ela têm uma menor atividade inibitória da dopamina. Vale lembrar o seguinte: a classe de receptores D2, eles têm essa ação inibitória porque eles podem atuar tanto como autorreceptores, mas também eles podem atuar ali como receptores no neurônio pós-sináptico. Então, por exemplo, aqui como autorreceptor, esse D2, quando ele é ativado, o que ele vai fazer? Ele vai inibir a tirosina hidroxilase, que vai inibir toda a síntese de dopamina. Além disso, esse autorreceptor D2 inibitório, ele vai aumentar a recaptação
de dopamina ali para o neurônio pré-sináptico e também vai aumentar a atividade da enzima monoamina oxidase, que vai degradar essa dopamina. Ou seja, essa via indireta, o que ela vai fazer? Ela vai controlar essa liberação de dopamina para não ter uma alta atividade dopaminérgica. Então ela atua como um controle de feedback negativo. E essa classe de receptores D2, ela vai ser mais sensível à dopamina. Então, a própria liberação tônica de dopamina, aquela liberação sutil que a gente tem de dopamina, ela já vai atuar aqui nesse autorreceptor e no próprio receptor D2 aqui, que vai reduzir o sinal. Em relação ao comportamento motor, essa via indireta, ela diminui o comportamento motor. Vale lembrar que a dopamina também, ela vai atuar aí nesse controle motor. Outro ponto é que a aprendizagem baseada nessa via indireta é uma aprendizagem mais aversiva, onde o indivíduo ele aprende eventos, né? Ele aprende com maior facilidade ali, eventos aversivos que ele pode evitar, que ele pode se prevenir acerca daquilo. Na anorexia nervosa, eu vou ter um aumento dessa atividade, consequentemente, né, eu vou ter um aumento, principalmente uma maior sensibilidade, é uma das possíveis alterações que eles observam, dessa via indireta. Então, o indivíduo ele tem um maior controle inibitório e uma maior sensibilidade ao aprendizado baseado em aversão. Por exemplo, o indivíduo ele aprende que comer, né, de certa forma, engorda, né? Então o indivíduo ele tem e como o ganhar peso, o engordar é algo aversivo para ele aprende com maior facilidade que o meio para engordar é comer. Então acaba que ele tem esse aprendizado muito mais acentuado. E outro ponto também que a gente não pode esquecer é do aprendizado baseado em medo mediado pela amígdala, tá? A amígdala também tem uma alteração dentro dos transtornos alimentares que a gente vai ver mais adiante, tá? Outro ponto também é que na anorexia nervosa a gente pode ter uma menor atividade dessa via direta. Em contrapartida da via indireta, essa via direta ela é menos sensível à dopamina, mas ela é responsível, por exemplo, à liberação fásica. Quando eu enxergo, por exemplo, algo recompensador, então eu aumento essa liberação de dopamina com o objetivo de me direcionar a buscar essa recompensa. Então, essa liberação fásica, que é mais responsiva ali na via direta, ela também aumenta a liberação de dopamina, porque ela vai ter uma atividade mais excitatória, tá? E ela vai também aumentar o comportamento motor, ou seja, a via GO, direcionada ao objetivo de obter aquela determinada recompensa. E aqui o aprendizado nessa via direta é mais um aprendizado baseado em recompensa, tá? E não em aversão. E aí, outro ponto também é que, em contrapartida da via indireta, indivíduos com anorexia nervosa, eles têm uma menor atividade dessa via direta, enquanto indivíduos com transtorno de compulsão alimentar, eles têm um aumento dessa atividade. Então, a gente vê que é um indivíduo que tem uma tendência mais impulsiva acerca da alimentação e um menor controle inibitório. Nos próprios indivíduos com obesidade, a gente vê uma redução dessa via indireta, como não se sabe se é uma causa ou se é uma consequência aí do ganho de peso, mas a gente vê que, de certa forma, indivíduos com obesidade apresentam uma menor atividade dessa via indireta, e é justamente isso aqui que acaba impactando ali na impulsividade frente à alimentação. Outro ponto também, a gente vai ter a via serotoninérgica, tá? De alterações genéticas. Pacientes com anorexia nervosa apresentam vários traços relacionados ao aumento da neurotransmissão serotoninérgica, como comportamento obsessivo, perfeccionismo, ansiedade, evitação ao dano, tá? E pacientes com bulimia nervosa apresentam traços associados à redução da transmissão serotoninérgica. Então, impulsividade, humor disfórico, desregulação emocional. Vale lembrar que a serotonina, ela não atua somente ali no bem-estar, como muitas pessoas falam, mas ali questão de ansiedade, de comportamento deprimido, a própria questão de agressividade. Então, tudo isso a serotonina participa. Além disso, também a serotonina ela participa ali no comportamento alimentar, questão de fome, de saciedade também.
Via dos opioides também, então comportamento alimentar, motivação, prazer no consumo de alimentos. É bem visto que indivíduos com compulsão alimentar e até mesmo bulimia nervosa, eles apresentam uma alteração ali na via dos opioides, gerando uma maior atividade ali. Também tem a via dos endocannabinoides, então tem a ação hiperfágica mediada pelo receptor CB1, e variantes genéticas no CB1 são consideradas contribuintes para a suscetibilidade à anorexia nervosa e bulimia nervosa. Sendo que na anorexia nervosa eu tenho uma menor atividade dos receptores CB1, resultando em hipofagia, enquanto nos indivíduos com bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar, eu vou ter uma maior atividade dos receptores CB1, resultando numa ação hiperfágica, tá? E também a gente pode ter alterações aí na via homeostática, como NPY, AGRP, grelina, leptina, PONC, CART, alfa-MSH, até mesmo ali a via do cortisol, do hormônio adrenocorticotrófico, tá? E bom, em relação aqui à via dos opioides e até mesmo ali da via homeostática, a gente pode trazer aqui um exemplo do Contrave, né, que é a bupropiona com a naltrexona. Esse medicamento ele é utilizado ali para o transtorno de compulsão alimentar justamente porque a bupropiona ela vai aumentar a atividade de PONC, tá? Vale lembrar que PONC ele vai atuar ali no receptor MC4, que vai reduzir o apetite, vai inibir o comportamento alimentar, tá? Só que quando eu tenho um aumento da atividade de PONC, consequentemente, esse PONC ele vai liberar esse alfa-MSH e esse alfa-MSH que vai se ligar no receptor MC4. Só que também a PONC ela vai liberar beta-endorfina e essa beta-endorfina ela vai atuar como um feedback negativo aqui para a PONC. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o alfa-MSH indo lá e se ligando no MC4, eu tenho a beta-endorfina vindo aqui e diminuindo a atividade de PONC. Então, a bupropiona, ela entraria aumentando a PONC aqui, aumentando a liberação de alfa-MSH, só que ao mesmo tempo eu tenho a naltrexona aqui. E a naltrexona, o que ela vai fazer? Ela vai inibir a atividade da beta-endorfina. Então, essa autoinibição que é gerada na PONC é inibida pela naltrexona. Então, por isso que tem a combinação de bupropiona com naltrexona nessa questão do transtorno de compulsão alimentar, tá? E outros fatores que podem ser predisponentes aí para o transtorno alimentar é a predisposição que a gente falou, tanto genética, tá? Que vai ter essas maiores propensões, vulnerabilidades. Então, aqui eu bem trouxe o que eu tinha esquecido de falar no começo, que é a genética não traz consigo uma ideia determinística, mas ela remete a tendência, propensões e vulnerabilidades totalmente dependente do contexto, tá? Essa frase eu tirei do Comport, do Robert Sapolsky, e do capítulo de genética, tá? Ele traz muito isso, que não tem como a gente avaliar um transtorno em si ou uma alteração comportamental em si somente baseada em genética. Eu preciso levar em consideração todo o contexto. E quando a gente fala de contexto, a gente fala desde exposição pré-natal até mesmo o momento atual de vida do indivíduo, tá? Em relação à exposição pré-natal, é bem vista que a exposição crônica aos glicocorticoides durante o desenvolvimento fetal vai afetar a cognição, controle de impulso, regulação emocional. O próprio bebê pode nascer mais sensível ali à atividade dos glicocorticoides. Lembra que ali na aula de estresse a gente falou que o excesso de glicocorticoides de maneira crônica ali pode gerar alterações na amígdala, maior sensibilidade aos glicocorticoides. Então tem uma resposta mais acentuada ao estresse, certo? Então aqui, por exemplo, se a mãe durante a gestação ali, período pré-natal, ela tem ela é exposta a altas cargas de estresse, todo esse excesso de glicocorticoides, ele pode afetar o desenvolvimento cognitivo, aumentar ali uma propensão à impulsividade no bebê, e tudo isso pode ser um fator de risco ali na adolescência, na infância, para essa criança desenvolver um transtorno alimentar. Outro ponto também é a infância, tá? Desnutrição, pais ausentes e inexpressivos, falta de afeto e segurança, pressão alimentar dos pais,
a própria alimentação dos pais, afeto negativo, bullying, vítima de violência física ou sexual. Então, tudo isso também são fatores de risco para os transtornos alimentares. Vale lembrar que a infância ela é um período muito crítico para os transtornos mentais no gerais, para o desenvolvimento da criança, porque nessa fase aqui, imagine que o cérebro da criança ele é uma massinha e ele vai se desenvolvendo a partir das experiências. Então é um período que, como o cérebro não está, o encéfalo, ele não está 100% desenvolvido, ele está em fase de desenvolvimento, o aprendizado aqui ele é mais acentuado. Então, a depender de como é a alimentação dos pais, como que é a relação da criança com os pais e com os pares, tudo isso acaba afetando o aprendizado dessa criança, tá? Outro ponto é que na adolescência, ainda assim, o cérebro está em desenvolvimento, principalmente o córtex pré-frontal, que vai ficar mais maduro ali aos 25 anos. Esse indivíduo ele ainda tem um baixo controle inibitório, só que em contrapartida, por agora, eu vou ter uma maior atividade do sistema de recompensa ali. Imagine, o sistema de recompensa está impulsionando esse indivíduo a buscar novidades, a se envolver em risco e não tem o córtex pré-frontal inibindo isso. Então, é justamente nessa fase da adolescência que a pessoa que tem essa transição, né, da infância para a adolescência, onde na infância eu tenho uma maior inclinação a estar mais próxima aos pais, na adolescência eu quero ter a aprovação dos meus pares, então não necessariamente só os pais, mas os amigos também, o meu meio social, essa necessidade de aprovação, junto com um período de autonomia, onde a pessoa vai tomando as próprias decisões, o próprio desenvolvimento sexual, maior exposição a mídias de imagem, menor atividade do córtex pré-frontal, a violência sexual aqui também nesse período pode ser um fator crítico para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Então, quando a gente fala de um transtorno alimentar, a gente não considera somente, por exemplo, a adolescência ou o momento atual desse indivíduo. Eu preciso considerar o todo. Então, veja que o buraco é muito mais embaixo. Por isso, justamente, não dá pra gente somente caracterizar o indivíduo com transtorno alimentar baseando-se ali no manual de diagnóstico, tá? O DSM-5. Eu preciso considerar a história do indivíduo, porque assim eu vou conseguir, né, realizar ali um tratamento mais adequado para ele. E aí a gente tem, como eu bem disse, esses fatores predisponentes, que são aquilo que vai aumentar o risco para o transtorno alimentar, e também eu vou ter os fatores precipitantes. Esses fatores precipitantes vai ser normalmente um evento que vai marcar a manifestação do transtorno alimentar. Então, por exemplo, o indivíduo, ele pode ter todos os fatores predisponentes que aumentam o risco do transtorno alimentar e ele pode não apresentar o transtorno alimentar. Ele tem o risco ali, mas ele não teve, por exemplo, o evento gatilho que manifestou esse transtorno alimentar. Em contrapartida, eu posso ter determinado período da vida dessa pessoa que eu tenha a manifestação desse transtorno alimentar. Fatores precipitantes comuns é o abuso sexual, a pessoa passou alguma vergonha em público ali na infância, na adolescência, perda de um ente querido, fim de um relacionamento, foi morar sozinho, teve outro diagnóstico que acabou comprometendo a saúde dessa pessoa como um todo e situações que saem do controle, então altas cargas de estresse. Veja que tudo isso daqui, abuso sexual, vergonha em público, perda de um ente querido, fim de um relacionamento, tudo isso, o que tem por trás? O fator estresse também, tá? E a gente tem, por fim, os fatores mantenedores. O que são os fatores mantenedores? São as crenças e comportamentos que mantêm o transtorno, tá? Então, por exemplo, a profissão. Nutricionistas, educadores físicos, modelo, atletas, todo esse grupo aqui, eles já têm um fator de risco para transtornos alimentares. Porque, de certa forma, a profissão desses indivíduos ela está envolvida com o peso e com a forma corporal. Inclusive, gente, a nutricionista, a mulher, são público de fator de risco para transtorno de compulsão alimentar, transtorno alimentar, perdão. É bem comum que nutricionistas, na verdade, eles busquem a faculdade de nutrição justamente
por conta do transtorno. Vou dar o meu exemplo. Eu comecei a faculdade de nutrição não porque eu queria ser nutricionista. Ainda bem que deu certo, né? Tive sorte e deu certo. Mas eu busquei a nutrição ali no início no final do meu ensino médio, justamente porque eu tinha um comportamento alimentar extremamente disfuncional, tá? Eu sabia, eu não tinha ciência que aquilo era um transtorno alimentar, eu achava que era algo meu mesmo, que eu não conseguia emagrecer, que não sei o quê. E aí eu fui buscar a faculdade de nutrição, porque na época eu não tinha dinheiro para pagar uma nutricionista, então na minha cabeça, né, eu pensei o seguinte: eu vou fazer faculdade de nutrição, que eu vou aprender a montar dieta, aí eu vou montar a minha dieta e eu vou conseguir emagrecer e fazer essa tal dieta. E aí dentro da faculdade eu tive uma disciplina chamada Psicologia do Comportamento Alimentar, algo relacionado aos transtornos alimentares. E foi a primeira vez que eu tive acesso a informações relacionadas a transtornos alimentares. Eu até estava conversando com uma amiga esses dias, que na minha época, assim, vamos entrar ali, acho que vai fazer uns 8, 9 anos que eu entrei na faculdade, né? A gente não falava para as pessoas que a gente tinha episódios de compulsão alimentar. Eu não falava para os meus amigos que eu, né, induzia vômito, que eu fazia muito exercício físico, assim, às vezes tinha dia que eu fazia 4 horas de exercício físico. Eu não falava que eu usava medicamento, na época não tinha análogo de GLP-1, então era outros medicamentos, eu não falava, eu tinha vergonha disso, porque era algo feio, era algo que incomodava. Hoje não, hoje a gente vê exposição disso nas redes sociais, né? Então algo que era que não era normalizado, hoje vem sendo normalizado. Então, por isso que eu falei pra vocês que hoje a gente tem essa certa dificuldade, tá? Então, voltando aqui, então nutricionista pode ser um fator de risco justamente porque eles acabam muitas das vezes buscando a faculdade para entender da situação como um todo, ou às vezes a própria pressão por ter um determinado físico que traga uma certa credibilidade para sua profissão, pode ser um fator mantenedor para esse transtorno, tá? Outro ponto é o reforço positivo acerca da forma física, então a pessoa... Por isso que eu gosto muito de falar que não é interessante a gente ficar elogiando o corpo de uma pessoa. Falar, olha fulano, como que você tá magra, como que você tá bonita. E normalmente a magreza ela sempre vem associada ao bonito, né? Então, nossa, você emagreceu, como que você tá bonita. Nossa, você tem um rosto tão bonito, né? Se você emagrecesse, você ia ficar tão bonita. Então, muito desses elogios, dessa forma de reforço positivo, porque elogio é uma forma de reforço, acaba que isso pode ser um fator mantenedor para aquela pessoa, tá? Outra coisa também que pode atuar como um fator aí mantenedor levando em consideração modelos, por exemplo, quando a menina ela tá no corpo padrão, mais magra e tudo mais, ela pode ter mais chances, né? Esqueci a palavra, mais chances de trabalhos ali para fazer. Então a gente vê que tá muito atrelado à forma física com sucesso, com questão financeira e tudo mais. Outro ponto também é a baixa regulação emocional, que pode atuar como um fator mantenedor. Um ponto muito importante aqui, quando a gente fala de transtornos alimentares, é o tempo do diagnóstico. O quanto antes a pessoa receber o diagnóstico e ela buscar tratamento eficaz com nutricionista, com psicólogo, com psiquiatra, com uma equipe multidisciplinar, melhor é o prognóstico. Por quê? Quanto mais bem estabelecido for o transtorno alimentar, mais difícil é a sua remissão. E por quê? Vale lembrar que o comportamento alimentar, ele é algo aprendido, tá? Inclusive, eu até ali trouxe nessa parte do DSM-5, que é características heterogêneas. Muitos indivíduos que têm esse descontrole alimentar não necessariamente é uma falta de controle acerca da alimentação. É que a pessoa ela aprendeu ao longo da vida, né? Conforme ela foi fazendo, ela foi aprendendo que aquela forma de comer é uma forma de lidar com aquela situação aversiva. Então, imagine que o fator tempo aqui ele é muito importante, porque quanto mais tempo uma pessoa realiza determinado comportamento, mais ele é
mais ele é reforçado, mais ele é enraizado ali e mais difícil é mudar. Por isso que ali na infância, na adolescência, é muito mais fácil a gente moldar de certa forma os comportamentos, porque as estruturas, as conexões ali neurais não estão muito bem estabelecidas e nem fortalecidas. Na idade adulta ou na questão do transtorno ali, quanto mais tempo ele estiver sendo manifestado, mais fortes estão as conexões. Então, mais difícil é mudar isso, tá? Imagine assim, que quando a pessoa tá no início de um transtorno ali, na infância, na adolescência, o cérebro delas, as conexões delas são uma massinha de modelar. Fica mais fácil eu ir mudando aquilo, certo? Agora, quando eu tenho um indivíduo que já está há muito tempo no transtorno, um indivíduo adulto, imagine que essas conexões, elas são, por exemplo, uma bolinha de cimento, já está algo muito concreto. Fica mais difícil eu modelar aquilo. Entendeu? Então, quanto antes a pessoa receber o diagnóstico, e não só o diagnóstico, mas um tratamento efetivo, melhor é o prognóstico dela. E lembrando, a gente vai falar mais adiante, mas desde já quero deixar aqui, não existe cura para os transtornos alimentares, existe remissão. Uma pessoa que teve o diagnóstico de transtorno alimentar, ela vai estar sempre pisando em ovos. Então, é uma pessoa que, de certa forma, ela precisa ter esse cuidado e essa vigilância acerca do comportamento dela, tá? Porque se caso ocorra novamente algum fator precipitante, um evento traumático, um estresse, essa pessoa ela pode vir a manifestar novamente o transtorno alimentar. Então, o indivíduo que teve um transtorno, ele pode entrar em remissão, a gente vai falar de remissão, mas ele nunca vai estar curado. Então, precisa estar sempre em vigilância ali acerca da alimentação, beleza? E bom, como se manifesta um transtorno alimentar? Vamos considerar um episódio de bulimia nervosa. Então, predisposição. Tendência à impulsividade, maior exposição aos glicocorticoides ali no período pré-natal. Aí na infância dessa pessoa, a mãe teve um histórico de sobrepeso e diversas tentativas de dieta. Além disso, a mãe, por não ter conseguido, né, de certa forma, sair da condição de sobrepeso e tem uma certa aversão ao corpo mais gordo, essa mãe pode fazer críticas corporais ao filho. Então, você não pode ser gorda, você não pode não sei o que, você tem que comer direito, que não sei o que. Então, tudo isso na infância pode vir trazer prejuízo. Por isso que nesse período aqui, a alimentação dos pais e a forma como os pais se relacionam com a comida e ensinam sobre como se relacionar com a comida para essa criança, pode ser um fator crítico para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Então, outro ponto também é a carência afetiva. Então, poxa, será que esses pais aí, eles eram presentes para essa criança? Eles faziam as alimentações juntos, davam todo o afeto que essa criança necessitava, passava segurança para ela e tudo mais. Então, nesse período da infância, não só a questão de alimentação, mas a própria questão afetiva pode afetar o desenvolvimento e o risco para o transtorno alimentar. Aí na adolescência, essa criança, por exemplo, aqui recebia críticas ao corpo, sofria bullying por conta da questão corporal, estava sempre ali constante na busca pela aceitação social, desenvolvimento sexual, menor atividade do córtex pré-frontal. E aí essa busca pela aceitação social junto com o bullying, as críticas, pode ter feito essa pessoa buscar dietas mais restritas. Então veja que aqui a dieta ela não entra como um fator causal, mas ela entra aqui porque indivíduos que já têm uma predisposição a ter um transtorno alimentar são indivíduos que buscam mais dietas. Então a dieta ela não foi a causa do transtorno alimentar, ela está envolvida dentro da manifestação do transtorno, tá? Uma semana antes do transtorno. Então a pessoa estava fazendo uma dieta mais restrita, não estava dormindo bem por conta da alta carga de estresse, estava ali num afeto negativo, sensação de ansiedade, tristeza, insatisfação consigo mesmo, mas numa intensidade grau 4, que é algo suportável para essa pessoa. E também ali o não pertencimento ao grupo, continuando com bullying e tudo mais. E aí 1 minuto antes de acontecer o episódio de compulsão alimentar, essa pessoa viu um post no Instagram que
estava levando ela a um sentimento de inadequação. Então, um corpo magro, valorizando a magreza, que ser magro é belo, que ser magro é bonito, que quem é magro é feliz. E isso acabou causando uma ansiedade, né? Um afeto negativo que estava numa intensidade grau 4, que subiu aí para uma intensidade grau 10. E tudo isso desencadeou um episódio de compulsão alimentar, que entra aqui como forma de um alívio emocional, é uma forma de lidar com essas emoções. Veja que em nenhum momento eu disse que essa pessoa estava com fome, tá? Mas que tem todo um aparato por trás que vem se juntando e aumentando a predisposição à manifestação desse transtorno alimentar. E aí, depois do episódio de compulsão, a gente vê aí a culpa, o sentimento de fracasso, a ausência de controle, e o método purgativo entra como um alívio, tá? E uma restauração desse controle. E como eu disse, o indivíduo com bulimia nervosa, tá? Especificamente, que é aqui o nosso exemplo, ele tem essa hipervalorização do peso e da forma corporal. Então, o método purgativo, ele entra não só como uma restauração do controle e o alívio dessa perda de controle, mas ele também entra como uma forma de manejar aquilo que afastou o indivíduo daquilo que é importante para ele, que é o peso e a forma corporal, tá? Então veja que é muito mais complexo do que simplesmente ali, como é proposto pelos critérios de diagnóstico do manual de transtornos mentais. Então a gente precisa considerar tudo isso da pessoa. Claro que muitas das vezes, eu estou falando como nutricionista, o psicólogo ele vai ter acesso a mais informações do que o nutricionista, por exemplo. Então, justamente aqui entra o papel do nutricionista, que é não atrapalhar o trabalho do psicólogo, tá? E, bom, essa relação que eu quero trazer esse último ponto aqui para a gente finalizar essa aula, que é a questão da dieta como algo que leva ao transtorno alimentar. Quando eu falo que fazer dieta causa transtornos alimentares, eu entro aqui numa falácia post-hoc, que é uma relação causal entre dois eventos. Então, eu fiz dieta, eu tenho transtorno alimentar. E isso é um erro, porque como a gente bem viu, não só aqui, mas também ali nos outros fatores aqui, como a gente viu, a dieta em si, ela entra depois de muita coisa já ter acontecido. Então, não tem como eu falar que fazer dieta leva ao transtorno alimentar sem considerar predisposição genética, período pré-natal, a infância, a adolescência, como é a vida dessa pessoa, como é o contexto dela, como ela se sente, se tem outras comorbidades, tá? Então, a gente tem que ter esse certo cuidado. Tem essa frase da Polive e da irmã, eles têm bastante estudos acerca de restrição cognitiva, restrição alimentar, que é o que eu vou falar ali já, que nem toda dieta resulta em transtorno alimentar, mas quase todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Então a pessoa ela já tem ali as manifestações para aquele transtorno e a dieta ela pode ser aquele evento precipitante que desencadeia, tá? Mas não necessariamente ela é o que causa. Então o Polive e a irmã, eles vão trazer bastante estudos relacionados a essa restrição dietética. E quando eles falam de dieta, de restrição, é nesse aspecto aqui, tá? Eles não estão falando de dieta no sentido de dieta prescrita, dieta quantitativa e nem mesmo de restrição calórica. O que eles fazem, o que eles trazem aqui acerca dessa restrição dietética é o esforço mental ou a intenção cognitiva de restringir a alimentação com o propósito de perder peso. Então, não é a dieta em si, a forma que a dieta é executada, mas é como a pessoa se sente e o esforço mental que ela faz para realizar aquilo. Foi como eu disse anteriormente, né? A pessoa ela pode ter essa restrição dietética, esse esforço mental elevado, mesmo numa dieta sem déficit calórico. Porque às vezes ela quer comer mais do que está proposto e muitas das vezes ela quer comer alimentos que não estão propostos. E outra coisa que entra aqui também é aquela questão da crença, do proibido, do permitido. Então tudo isso também pode contribuir
para essa restrição dietética cognitiva, tá? A redução calórica geralmente não apresenta aumento nos episódios de compulsão ou em outros sintomas dos transtornos alimentares. Em vez disso, a restrição calórica, quando bem feita, planejada e monitorada, ela pode mostrar maior controle da alimentação, redução do peso e sintomas do transtorno. Justamente porque, se o indivíduo, normalmente indivíduos que têm transtorno alimentar, eles têm essa característica mais controladora. Então, se o indivíduo ele consegue controlar de certa forma a alimentação dele, ele consegue monitorar aquilo que ele está fazendo, ele começa a ter uma maior autoeficácia. Se o peso dele baixa de acordo com esse segmento na dieta que ele vem fazendo, essa redução do peso aumenta a autoestima, reduz afeto negativo, essa pessoa se sente mais capaz e tudo isso vai reduzindo ali as coisas que levam à manifestação de um transtorno alimentar, tá? Aqui nesse estudo, por exemplo, não é necessariamente com indivíduos com transtorno alimentar, mas no estudo Calorie, por exemplo, eles fizeram ali uma redução de 25% das calorias durante um período de 24 semanas. Os indivíduos perderam aí em torno de 8 quilos, se eu não me engano. Em torno de 8 quilos. E aí eles foram avaliar questões psicológicas acerca da restrição calórica. E o que observaram aqui? Que teve uma menor desinibição, ou seja, o indivíduo ele teve um maior controle inibitório frente à alimentação e também teve menos binge eating. O que seria isso? Não seria o transtorno de compulsão alimentar, mas seria mais um comportamento compulsivo à frente da alimentação, tá? Aquele comer mais desinibido. Então, a gente vê que, de certa forma, a restrição calórica, junto com a perda de peso ali, ela pode favorecer o tratamento em si do indivíduo, justamente por essa menor desinibição e menor quantidade de comportamentos compulsivos. E aí a gente veio basicamente desse estudo aqui a ideia de que dieta causa transtorno alimentar. Esse estudo aqui foi feito em 1999, então ali a gente já não tinha muitas informações acerca dos transtornos alimentares. Aqui eles fizeram com adolescentes de 14 e 15 anos, então de certa forma é um público de risco, é um público também que não tem aí um desenvolvimento total do córtex pré-frontal, então são indivíduos que estão mais envolvidos em comportamentos de risco, tem baixa avaliação de risco, tá? Baixo controle inibitório, tá? E esse teste ele foi projetado para identificar sintomas de transtornos alimentares nos últimos 3 meses. Um ponto importante aqui, lembre-se, o DSM-5, que é o que a gente utiliza atualmente, ele foi publicado em 2013. Então, esse daqui foi 14 anos antes do DSM-5. Então, eles utilizavam o DSM-4 como parâmetro para realizar esses critérios aí de transtorno alimentar. Então, o DSM-4 ele já era muito rígido ele já era muito inflexível acerca dos critérios de diagnóstico, tá? Outro ponto aqui é que a pesquisa em relação ao comportamento dietético dessas meninas era basicamente a contagem de calorias. Você fazia contagem de calorias? Nos últimos meses, você reduziu a quantidade de alimentos das refeições ou o número de refeições? Então, aqui não teve uma pesquisa mais a fundo de como era essa dieta, como essa pessoa se sentia fazendo essa dieta. Então, foi algo muito generalizado, baseado num critério de diagnóstico da época. Hoje a gente tem o DSM-5, que ele é mais flexível, e a gente vê ainda que esse DSM-5 ainda tem alguns erros acerca dessa questão do diagnóstico e a forma de tratamento. E aqui nesse estudo, ele traz pra gente que indivíduos que faziam dieta, né, eles tinham 18 vezes mais, que faziam dietas mais restritas, eles tinham 18 vezes mais chances de ter um transtorno alimentar quando comparado aos indivíduos que não faziam dieta. E os indivíduos que faziam uma dieta moderada, eles tinham 5 vezes mais chances de desenvolver ali um transtorno alimentar
quando comparado aos indivíduos que não faziam dieta. Então aqui a gente vê um risco relativo comparado aos indivíduos que não faziam dieta. E como eu bem disse, a gente não sabe aqui o que é a dieta severa e o que é dieta moderada, porque não teve quantificação, não teve métodos mais precisos acerca desse fazer dieta. Foi algo muito subjetivo, tá? Não falou de calorias, só perguntou se a pessoa contava calorias. Não falou quanto de redução de quantidade de alimentos, só perguntava se a pessoa reduzia esses alimentos, tá? Ou pulava refeições. Então, tudo isso trouxe essa ideia de que fazer dieta restrita, né, dieta severa, aumenta 18 vezes o risco de transtornos alimentares. E basicamente, não é que aumenta 18 vezes o risco. Eu tenho, por exemplo, aqui um indivíduo que não faz dieta, tem 0,1% de chance de ter um risco de ter um transtorno alimentar. Eu vou pegar esse 18 aqui e eu vou multiplicar por esse 0,1. Então, eu vou ter 1,8 chances da pessoa ter um risco de transtorno alimentar. Então, quando eu falo 18, é um número extremamente alto, assim, a gente já fica até com receio, né, de falar. Outro ponto também que a gente deve considerar aqui é o intervalo de confiança. Eu posso ter de 4,9 ou seja, 0,49 até 6,7% de chances de ter risco. Então, quanto maior o intervalo de confiança desse estudo, menor é a credibilidade dele. Então, claro que a gente não se baseia somente em um estudo científico, a gente considera toda a literatura e a gente vê na literatura toda que a dieta em si, ela não é a causa de um transtorno alimentar. Nós não temos dados para isso, de que fazer dieta restrita causa um transtorno alimentar. O que a gente sabe é que, a depender do tipo de dieta, a forma que essa pessoa enxerga a dieta, isso pode ser um fator contribuinte, não determinante, certo? A partir da próxima aula, a gente entra especificamente nos transtornos alimentares. Como eu disse, vamos começar aí por anorexia, depois passando para o transtorno de compulsão alimentar e bulimia nervosa, certo? Espero vocês na próxima aula e até mais.